Glórias a Deus. Nós vamos hoje para a parte 13 da nossa série de mensagens, As Vindas de Cristo em Juízo, no Velho Testamento. Nós vamos para o livro de Juízes, nós vamos continuar, na verdade, no livro de Juízes. E o título de nossa mensagem hoje é As Vindas do Espírito Santo. As Vindas do Espírito Santo. Glória seja dada ao Espírito Santo, que é o Senhor e Criador e é Deus eterno. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon, até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e perizeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã Risataim, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra Cusã Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Até aí. Amém. Meus irmãos, existe um trecho do hino do Rio Grande do Sul que diz assim: povo que não tem virtude acaba se tornando escravo. Povo que não tem virtude acaba se tornando escravo. E esse trecho é uma das principais lições do livro de Juízes, como nós vamos ver nesta manhã. Esse trecho é bíblico e o livro de Juízes ensina isso muito bem. No verso 1 está escrito: estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel. Lembrando o que nós vimos até a semana passada, que o Senhor Deus, o Deus de toda bondade, o Deus de toda justiça, ele libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, e ele deu uma terra para Israel, onde eles deveriam construir um país, e este país deveria estar inteiramente fundamentado sobre os pilares do amor, da justiça e da liberdade. Deus queria que Israel
assim como todas as nações do mundo fossem nações edificadas sobre esses três pilares: amor a Deus e amor ao próximo, justiça, liberdade. São valores que Moisés ensinou que Israel tinha que ter para que fossem agradáveis a Deus. Quando Moisés discursou ao povo, lá em Deuteronômio, nós vemos que ele ensina que todos os mandamentos que ele estava entregando resumia-se no mandamento do amor, de amar a Deus sobre todas as coisas. E em Levítico 19, Moisés ensinou que abaixo desse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, o nosso entendimento, existe o mandamento de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E esses dois pilares, se fossem seguidos por Israel, e o próprio Senhor Jesus, ele citou esses textos de Moisés para dizer para Israel que na época dele ninguém estava seguindo também, mas se fossem seguidos, produziriam um país cheio de amor e, consequentemente, de justiça, de liberdade, fundamentados no temor ao Senhor. Mas, infelizmente, depois que Israel entrou na Terra Prometida, nós vimos na semana passada que eles falharam em muitos aspectos dentro do que o Senhor tinha ensinado para eles. E nós vimos que a primeira falha e a falha mais fundamental é que eles foram tolerantes e fizeram concessões a altares de falsos deuses. Ou seja, eles foram tolerantes e, em certo sentido, amigáveis com práticas como feitiçaria, sacrifício de criança, mediunidade, espiritismo e crenças em vários deuses. Não que aquela geração, eles próprios, não praticavam essas coisas, mas eles se mostraram amigáveis e abertos. E aí veio a outra geração, pegou aquilo que a geração anterior falhou e foi dando os próximos passos e começaram a adorar esses falsos deuses também. Então, por não terem sido inteiramente fiéis ao que o Senhor Jesus tinha dito para Moisés, Israel não cumpriu, não experimentou a plenitude daquilo que eles poderiam ter se eles tivessem sido fiéis. E nós vimos que, na semana passada, que o próprio Senhor Jesus, antes da sua encarnação, às vezes a gente pensa assim, Velho Testamento e Novo Testamento. A gente pensa, Velho Testamento é antes de Cristo. Antes de Cristo é um pouco impreciso. Na verdade, é antes de Cristo se tornar homem, porque Cristo existe eternamente. Né? Cristo é Deus. Deus subsiste eternamente, um único Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este Deus único, ele é eterno, não tem princípio nem tem fim. Ele é o nosso Criador, ele é o Criador de todas as coisas. E Cristo, ele lembrou aquele povo que todas as desgraças, todas as tribulações, tudo que eles passariam de ruim lá na Terra Prometida, é porque lá na geração anterior eles tinham falhado em dar ouvidos à palavra de Cristo na boca de Moisés. É por isso. Eu quero que você me explique em uma frase qual é a origem de todos os problemas do mundo. É simples. O mundo não ouve Jesus. Essa é a origem de tudo. O resto é só consequências. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos aprender
falar um pouco mais sobre as vindas do Espírito Santo no Velho Testamento. E nós vamos aprender que a missão do Espírito Santo no Velho Testamento era a mesma missão que o Espírito Santo tem no Novo Testamento. É a mesma missão. E nós vamos ver nesse texto. Então, nós vimos o cenário aqui nos primeiros versos, que Israel foi tolerante contra essas falsas religiosidades, e por isso eles passaram a sofrer consequências dos versos 3 em diante. Você vê que diversos povos são listados aí, né? 5 príncipes dos filisteus, ele vai falar o nome de um monte de povo aí. E esses povos, eles viviam oprimindo Israel. Então, o livro de Juízes inteiro é contando a história desses povos oprimindo Israel. Então, você lê, por exemplo, todo mundo conhece, né, a história de Davi e Golias, né? Davi era o gigante. Gigante na Bíblia não é igual desenho que vai até o céu, não. O gigante é uma pessoa muito alta, como hoje em dia tem gigante também. Só você ir no jogo de basquete. Então, todo mundo conhece a história de Golias e Davi. O que o pessoal não se dá conta é por que Golias estava lá. Golias era o quê? Ele era um filisteu. E por que os filisteus estavam atacando Israel? Você acabou de ver aqui, tá vendo aí os filisteus no verso 3? É um dos povos que ficou lá perturbando. E por que esse povo ficou lá perturbando? Porque lá atrás, muito antes de Davi, Israel não fez o que tinha que fazer. Aí aquele problema ficou lá na frente. Então vocês vão vendo que quando a gente lê o livro de Juízes, eu estou mostrando para vocês, vocês vão encontrar a raiz de muitos problemas lá na frente. A história de Davi e Golias, isso tem origem lá no livro de Juízes já. Assim também é na nossa vida. Tem muito problema na nossa vida que tem suas raízes lá atrás. E a gente não quer olhar para aquelas raízes. Mas o livro de Juízes nos convida a olhar. E deixa eu mostrar aqui para vocês qual foi uma das raízes dos pecados de Israel no tempo dos Juízes. E aí depois a gente vai ver o papel do Espírito Santo em tudo isso daí. Mas olha só. Alguém pode se perguntar por que os israelitas, por que eles foram tolerantes com aquela falsa religiosidade? Por que eles foram tolerantes com aquela falsa religiosidade? Vamos ver a raiz do problema a partir do verso 5. Ok? Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e perizeus e heveus e jebuseus, tomaram de si suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos dele, e serviram aos seus deuses. Então veja que o serviram aos seus deuses tem algo anterior a isso. Tem algo que aconteceu antes que conduziu a isso. O que foi? Foi o casamento misto. O casamento misto. Veja que eles, antes de servir aos deuses, primeiro eles começaram a se interessar por essas mulheres, por esses homens. Ou seja, havia os cananeus adorando os seus deuses, servindo aos seus deuses, e os israelitas começaram a se casar com ele, começou a se misturar. O que é na Bíblia o casamento misto? O casamento misto na Bíblia, ele é um pecado, e ele, se você observar, ele está na raiz de todos os demais, de todos os momentos decisivos de queda na raça humana. Todos os momentos decisivos de queda na raça humana
vocês podem perceber na Bíblia que tem alguma coisa de casamento misto. Então, o que é o casamento misto? É quando um cristão, um servo de Deus, alguém que crê em Jesus, ele se relaciona e se casa com alguém que não tem a mesma fé. Isso é um pecado e é a raiz da queda de Israel no tempo de Juízes. E eu vou mostrar para vocês que é a raiz da queda dos homens desde o Gênesis. Então vamos voltar no Gênesis, vamos lembrar de algumas coisas e aí vocês vão entender por que isso é um problema tão grande. Lá no livro de Gênesis, vocês lembram que Adão e Eva tiveram diversos filhos e filhas, e aí existia a linhagem de Caim. Vocês leem Gênesis 4, a linhagem de Caim era uma linhagem de pessoas violentas e assassinas. Não era só Caim, não. Se você vê, os filhos de Caim eram pessoas violentas e assassinas. Só que existia também a linhagem de Sete. A linhagem de Sete era a linhagem dos justos. Linhagem de Sete, inclusive, Sete foi o primeiro homem a orar. Antes de Sete não existia oração. Quando eles queriam falar com Deus, eles tinham que ir na porta do Jardim do Éden. Essa é outra história. Então, a partir de Sete vem a linhagem dos justos. Aí tem Enoque, por exemplo. Enoque era descendente de Sete. Noé era descendente de Sete. Aí o que aconteceu na época de Noé? Na época de Noé, os descendentes de Sete, que eram os filhos de Deus, eles se misturaram em casamento com os descendentes de Caim. E aí o que aconteceu? Todo mundo virou violento, agressivo, e aquela pureza da descendência de Sete se perdeu. Aí quando todo mundo se juntou uma coisa só, o mundo ficou violento e Deus enviou o dilúvio. Então, o dilúvio tem raiz, pode ler lá, Gênesis 4, 5 e 6. O dilúvio tem raiz no casamento misto, quando os justos se casaram com famílias de mulheres ímpias e sanguinárias. Isso já começa em Gênesis 6. As filhas de Deus, os filhos de Deus, a descendência de Sete, se misturando com os descendentes de Caim. Depois, você vai ver isso acontecendo aqui na história de Israel. Israel, novamente, eles entram na Terra Prometida, mas eles não conseguem ter força para abandonar aquela idolatria, porque eles estão interessados nas mulheres. Então, se você voltar também lá em Gênesis 3, para pensar, por que Adão e Eva caíram? Porque Adão não teve força para defender o Senhor, ele fraquejou com Eva. Ele se submeteu, Adão se submeteu à idolatria de Eva. Eva foi a primeira idólatra, porque ela se submeteu à serpente em vez de submeter ao Senhor. E eu estou dando só algumas histórias. Eu poderia citar aqui Davi, eu poderia citar um monte de outros momentos na história bíblica, no retorno do cativeiro babilônico, em que a queda de Deus aconteceu porque o povo de Deus se misturou com a semente dos ímpios. E aí nós somos levados a pensar sobre a importância do casamento, a importância do relacionamento. Por que um cristão não deve se relacionar com alguém que não é um cristão? Porque o casamento, o relacionamento romântico, é o mais profundo tipo de relacionamento que existe. Não existe um relacionamento mais profundo do que o casamento entre um homem e uma mulher. Então, como é que você vai ter um relacionamento onde ambos são uma só carne,
onde os dois estão unidos como uma só carne, e nesse relacionamento, os dois não se entendem sobre a fé. Aí, você acredita em uma coisa, o outro acredita em outra, completamente contrário. Como é que os dois vão andar juntos em uma só carne se os dois não têm o mesmo fundamento de fé? É óbvio que vai ter problema. E dentro disso, eu quero que vocês reflitam. Qual a importância que você dá para o casamento? Qual a importância que você dá para reconhecer a importância do casamento e da família como a base da sociedade? Você vê aqui que o princípio da corrupção de Israel foi quando se corrompeu a instituição familiar conforme criada por Deus. E eu quero dar algumas diretrizes práticas para vocês. E que refletem por que não pode haver essa mistura. O cristão, por exemplo, ele crê que ele deve amar a sua esposa, como diz lá em Efésios 5, como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Então, existe uma forma que o marido cristão tem que ser. E existe uma forma que a esposa cristã tem que ser. Se um dos dois não são cristãos, como é que eles vão viver em unidade se eles não acreditam nesse mesmo princípio? Não tem como haver unidade. Não tem como haver. Porque se o marido, por exemplo, entender que ele pode ser uma pessoa agressiva com palavras. Agressividade não é só se encostar a mão. Esse marido que fala palavras agressivas, por acaso, podemos dizer que ele é como Jesus? Podemos dizer que ele é um homem cheio do Espírito Santo? É óbvio que não. Ele está mais parecido com demônios. Como que vai andar os dois juntos se não existe essa preocupação em se espelhar com Jesus? É muito discrepante. Se você for alguém que valoriza a família, valoriza o casamento, você quer construir um casamento que seja pautado por esses princípios aqui. Então, como é que você vai buscar no meio dos heteus, onde as mulheres sacrificam seus filhos nos altares e não estão nem aí para isso, por que você vai lá buscar uma mulher? E aí eu quero dar dois exemplos, duas implicações práticas disso daqui, tá? Eu quero falar aqui com os jovens, principalmente com os jovens, tá? Olha, jovens, se você quiser encontrar uma mulher ou um marido cristão, em primeiro lugar, você tem que parar de ser uma pessoa alienada. Isso é uma coisa que eu vejo muito dos jovens hoje em dia. Deixa eu falar em português claro aqui. O cara, ele só vive 24 horas por dia se trancado. Não faz amigos, não fala com ninguém. Aí ele acha que vai aparecer uma mulher batendo na porta dele falando: oi, eu fui enviado por Jesus para vir aqui me casar com você. Jovens, sejam pessoas amigáveis. Façam amizades com homens também, né? Não estou falando sair por aí só fazendo amizade com mulher, mas faça amizades saudáveis, porque é nessas amizades que a gente conhece alguém. Ser uma pessoa alienada, você não fala com ninguém, não tem amizade, não conversa, realmente vai ficar difícil, né?
Aí depois você fala assim, ah, mas Deus não está atendendo minha oração. A Bíblia não diz que é só para orar. Tem que sair de casa também, né? Mas eu estou falando sério. A Bíblia fala sobre oração, mas fala sobre práticas. Crie amizades. E aí entra o próximo ponto. Crie amizades saudáveis. Ah, esse problema eu não tenho, tá? Eu tenho muitos amigos. Problema, todos eles são cananeus. Se todos seus amigos são cananeus, que tipo de mulher você acha que vai estar andando com essa turma? Crie amizades cristãs saudáveis. Se você quer encontrar alguém. Amizades cristãs saudáveis. Quem anda com cananeu só vai conhecer cananeu. Inclusive foi o problema da filha de Jacó, Diná, né? Tem pessoal que conta a história do estupro de Diná. Que estupro de Diná? Não existe estupro de Diná. Existe fornicação de Diná. Não foi estuprada, não. Ela se misturou com os cananeus e caiu na gandaia. É isso. A filha de Jacó. Estão entendendo? E outro ponto. Uma mulher cristã e um homem cristão, se ele for cristão mesmo, ele vai querer alguém que seja lúcido, né? Alguém que seja fiel àqueles princípios. Então, eu já falei aqui sobre amizades, né? A sua forma de apresentar-se. Deixa eu ser bem prático aqui com vocês. Por que uma mulher cristã séria vai querer algo com alguém que não quer saber de trabalhar, por exemplo? Então, dependendo da forma com que você se apresenta, é claro que tem que correr de você. É claro que tem que correr de você. O que eu estou querendo dizer? Não é suficiente que você não seja um cananeu. Você tem que não parecer um cananeu. Como assim? Às vezes você tem uns papos, uma forma de se apresentar que parece que você é um cananeu. Ah, o que você faz da vida? Nada. Cananeu. A sua forma de se vestir, a sua forma de falar, afasta alguns tipos de homens e de mulheres. Afasta. E graças a Deus que afasta, porque ela não tem que aturar qualquer um. Preste atenção com quem você anda. Preste atenção como que você se apresenta e os assuntos que você traz. Seja uma pessoa de conteúdo que não é conteúdo cananeu, meu Deus do céu. Ah, mas eu sou cristão. Eu só não consigo parar de xingar. Nenhuma mulher séria vai querer você, um cara que só fica xingando. Aí realmente só vai ter cananeia. Sua forma de se apresentar. Sua forma de se vestir. A sua forma de se vestir. A gente tem um problema sério hoje em dia, que as pessoas ensinam que a aparência não importa. Se você acredita que a aparência não importa, me desculpe, mas você é um alienado. A Bíblia não diz que a aparência não importa. A Bíblia diz que a aparência não é o mais importante. Mas Provérbios fala sobre a mulher com veste de prostituta. Provérbios critica mulheres que se vestem como prostituta. Ah, mas no meu coração eu não sou prostituta. Ninguém, meu irmão, vê o seu coração. As pessoas veem o que você diz e como você se veste. Se você se veste como uma prostituta e você não quer ser vista como uma prostituta, então muda a tua roupa.
Porque quem vê o coração é Deus, não sou eu. Eu não tenho que ver o seu coração. Ninguém tem que ficar adivinhando o que tem no seu coração. Se você não se apresenta dessa forma, se o seu linguajar não é esse, ninguém vai adivinhar. Seja sábio e não tolo. Se você se veste como prostituta, se você se veste como malandro, sabe como todo mundo vai te ver? Como um malandro. Porque é assim que você parece. Para de ouvir essas besteiras mundanas que a aparência não importa. Se eu vier aqui de sunga, vocês vão me ouvir pregar de sunga? É claro que não. Se ouvir, vocês são idiotas. Porque eu vou estar mostrando que eu não respeito vocês. Eu coloco esse terno para mostrar que eu respeito este ambiente. É assim que a Bíblia ensina. Parem de ouvir o mundo. Ah, meu rosto é todo tatuado. Parece um monstro, eu não entendo porque eu sofro preconceito. Tem que sofrer preconceito sim, seu idiota. Porque você deturpou o teu rosto que Deus criou. Enche de tatuagem e não quer ser visto como bandido. Tem que ser visto como bandido porque parece um. Parece um bandido, uma prostituta e não quer ser visto como um cracudo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia manda se vestir de forma respeitável. E aí você vai, não estou falando, não é só na área amorosa, você vai atrair determinado tipo de gente. A Bíblia manda ser trabalhador, não manda? Você quer um trabalho sério? Vai fazer a entrevista vestido de forma séria. Ele não, o patrão, ele não é obrigado a te tratar como uma pessoa séria se nem mesmo você se apresenta assim. Como é que ele vai adivinhar que você entende daquele assunto? Ele não tem como saber. Ele sabe o que você diz, como você diz e como você se porta. Então, se vocês leem lá na lei de Moisés, existem diversas leis em que os israelitas, eles foram proibidos de usar vestimentas parecidos com os cananeus. Tem várias leis de vestimenta para não parecer um cananeu. Eu não sei por que os jovens hoje querem parecer bandido. Mas vamos continuar. Veem que o texto no verso 6 diz: deram as suas filhas. Tomaram de suas filhas para si, por mulheres deram de si suas filhas. Preste atenção que o texto aí, ele está falando sobre os pais. E aqui eu quero dar um aviso para os pais. Tem diversos textos bíblicos que mostram que os pais têm uma responsabilidade para com o casamento de seus filhos. Isso também é algo que saiu de moda. Mas veja bem, para você entender. Na Bíblia não existe esse negócio de casamento arranjado. Tá? Não tem casamento arranjado na Bíblia. O que é casamento arranjado? Casamento arranjado tem no meio do islamismo. O islamismo é uma falsa religião. Então, o que é casamento arranjado? Né? Você vai lá e aí o pai ele vai conseguir a esposa para o filho. O filho só vai saber quem é que vai casar no dia do casamento, conhece a esposa. Né? Você sabe que tem isso nos povos muçulmanos. Eu já tive amigos muçulmanos e eles se casam assim. Os mais tradicionais. Na Bíblia não tem isso.
Na Bíblia, quem escolhe o cônjuge é a própria pessoa. Tá? Então, não vai ser o Vini que vai ver assim, ó. Quem é que a Joaninha vai casar? Decepcionei, né, Vini? Porém, todavia, não entanto, isso não significa que os pais não tenham responsabilidade. Porque quem dá em casamento, olha aquela expressão que Jesus usa lá em Mateus 24: casavam-se e davam-se em casamento. A Bíblia ensina uma estrutura de autoridade familiar, onde o pai é o cabeça, a esposa é a auxiliadora e os filhos devem honrar os pais. Então, quando eu me casei, quer dizer, antes de me casar, eu fui lá na casa do pai da minha esposa e eu falei para ele, perguntei para ele se ele me autorizava a casar com ela. Ele falou que sim. Eu acho que ele não entendia muito bem o que eu estava fazendo, não, porque ele não era cristão, né? Mas eu fiz isso porque eu tenho que honrar o pai dela. Não é qualquer um que está chegando aqui, quem é esse cara, de onde ele surgiu? Não. Você tem que chegar no ambiente dos familiares honrando aquelas autoridades. Respeitando aquela. É uma questão de respeito. Ah, você é o pai, você é a mãe. Faz um agrado para a sogra, né? Ah, chega uma pessoa do nada, não é assim não. Chega respeitando a sogra, chega honrando o pai. Na Bíblia é assim. E do lado dos pais, os pais têm o dever e a obrigação de garantir que o casamento dos filhos está dentro da vontade de Deus. Isso é outro lado da moeda. Entenda uma coisa, jovem é meio doido da cabeça. Jovem, ele é jovem, né? Então ele não tem tanta experiência de vida. Eu estou falando doido, mas é brincadeira. O jovem não tem tanta experiência de vida. É normal isso. É normal um jovem não ter experiência. Então ele precisa, você pai e você mãe, orientando. Olha, fulano e ciclano não é cristão. Por que você está envolvido com essa pessoa? Ó, fulano e ciclano é da igreja, mas é cananeu. É filisteia. Ah, mas é membro da igreja tal. O negócio não é ser membro da igreja. Tem que ser membro da igreja, né? Mas tem gente que é membro da igreja e é desmiolado. Então, os pais, vocês veem aqui no verso 6, têm uma responsabilidade, porque o texto ele coloca a culpa dos pais entregando os seus filhos. Ou seja, os pais não estavam se importando com quem minha filha vai casar. Vai com você quiser. E hoje os pais até prostituem os filhos, né? Porque os dois namoradinhos não é casado, mas os pais deixam dormir dentro da casa, dentro do quarto, junto, não é casado. É a mesma corrupção aqui. E os filhos, vocês jovens solteiros, tenham respeito pelas dicas que seus pais dão. Porque a paixão, ela cega. A paixão, ela cega. Por isso você tem que estar atento para alguém mais velho e mais lúcido que você. Ah, mas eu já fiz 18 anos. Bom, todo mundo que estava casando aqui era adulto, porque quem casa é adulto, tá? Só porque você virou adulto não quer dizer que seus pais não têm que te aconselhar mais. Fiz 18 anos. Grandes coisas. Os que estão mais por aí fazendo doideira, jovem de 18 anos se achando esperto. Então, meus irmãos, o que essa corrupção causou? Vamos continuar aqui.
a partir desse casamento, a religião verdadeira que havia sido revelada por Jesus Cristo a Moisés, ela foi corrompida por práticas religiosas estranhas dos cananeus. Espiritismo, mediunidade, adoração a imagens, crença em reencarnação, falsas concepções de Deus, contato com mortos, todas essas coisas que Deus condena, entrou em Israel por meio de famílias desestruturadas, ou deixa eu ser mais específicos, jovens desmiolados, apaixonados por cananéias e pais bobos dizendo, meu filho é que sabe o que ele vai fazer. É assim que entrou toda essa loucurada que você vê no livro de Juízes. Aí os filhos já não adoravam mais o Deus de Israel. E aí, meus irmãos, que nós vamos ver nesta passagem a grande importância e o papel do Espírito Santo em toda essa confusão. Porque no verso 9, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador que os libertou. Então veja que depois desta confusão religiosa em Israel, onde cada um fazia o que bem entendia, Israel tornou-se escravo. Veio um outro povo lá e escravizou eles. Ou seja, um povo que não tem virtude, um povo que não tem fidelidade ao Senhor, um povo que não persevera em temer ao Senhor, é claro que vai acabar sendo escravizado por homens, pois não tem a proteção do Senhor. Ou seja, aquele Senhor que poderia defendê-los, nós rejeitamos. E depois nós queremos entender por que é que está dando tudo errado, porque nós rejeitamos ao Senhor. O mundo, nós não a igreja, mas o mundo. E por isso que começou tudo de mal a pior até que vieram os escravos. Meus irmãos, um homem sem o Senhor, ele acaba a ser escravizado em todos os sentidos. Você vai ser escravo de vícios, de manias, de pensamentos malucos. Você sabe que existe a escravidão mental na Bíblia? O que é uma escravidão mental? Você tem uma forma doida, maluca, destrutiva de pensar, a sua forma de pensar te leva à destruição, e você acha que aquele pensamento é normal. Você acha que é normal pensar e agir assim. É como todo dia você vai lá, pega a sua cabeça e bate na parede, começa a sangrar, você fala, tudo bem, e bate de novo. Quem é que faz isso? Bêbado e drogado. E quem tem uma escravidão mental. Há práticas, costumes, hábitos escravizantes, destrutivos, mas não conseguem enxergar. Por quê? Porque abandonou o Senhor. E isso, essa escravidão mental, que leva a vícios e a diversas outras coisas ruins, ela te leva a ser escravizado por outras pessoas. Te leva a ser escravizado pelas pessoas, porque aquela forma maluca de pensar vai te colocar em contato e em submissão a esse tipo de gente. Os iguais andam juntos. Se você tem a cabeça de um cananeu, você vai andar com o cananeu. E esse cananeu com quem você anda, sendo bem claro, na primeira oportunidade de tirar vantagem em você, ele vai tirar. Porque ele não conhece a lei do Senhor. É aí que vem muitas falsas amizades.
falsas companhias que quando eles puderem te passar a perna, eles vão te passar, porque eles não têm esse negócio de amar o próximo como a ti mesmo, como Moisés lá atrás ensinou. Aí você começa a se tornar escravos. Vocês estão entendendo que eu estou mostrando para vocês que existem diversos níveis e tipos de escravidão. E existe a mais explícita e conhecida, que você trabalha forçado para alguém e não ganha nada com isso. E foi isso que Israel levou. Até que Israel, o que Israel fez no verso 9? Clamou ao Senhor. Meus irmãos, olha o quanto que Deus é misericordioso. Porque depois que Israel fez tudo isso daqui, foi só eles orarem que Deus atendeu. Olha só como que Deus é gracioso. Eu não consigo parar de me impressionar com o quanto que o livro de Juízes ensina a graça de Deus. É somente realmente pela graça. É um dos 5 solas, né, que a gente viu nas outras semanas. Somente pela graça, porque o livro inteiro, lê o livro de Juízes, chega uma hora, eu já falo assim, ó, pronto, agora tem que matar todo mundo. Agora tem que matar todo mundo. Aí Deus fala assim, não, agora eu vou perdoar e eu vou trazer esse povo de volta porque eles estão clamando a mim. Então vocês que estão aqui, não importa o quão no fundo do poço você chegou. Se você clamar ao Senhor, Ele é misericordioso. É o que acontece quando a gente clama ao Senhor. Eu quero que vocês observem e entendam que esses versos aí, eles trazem aquilo que é o principal tema e assunto do livro dos Juízes. Sabe qual é o principal tema e assunto do livro dos Juízes? Que Deus Pai envia o seu Espírito para nos conduzir a sermos como Jesus. Vou repetir. O principal assunto do livro de Juízes é que Deus Pai envia o Espírito Santo para nos fazer semelhantes a Jesus. Bom, vamos ver por que esses versos e o livro de Juízes inteiro ensina isso. Você vê que quando veio, você tem a vinda do Espírito Santo aí no verso 10, né, e veio sobre ele o Espírito Santo. Essa vinda do Espírito Santo sobre esse libertador chamado Otiniel. Ele era um libertador, um homem levantado por Deus para libertar Israel da escravidão. Pergunte-se o seguinte: quem é, no livro de Juízes, o libertador original? Quem é o libertador original no livro de Juízes? Não precisa abrir aí, nós vimos na semana passada. Lá no capítulo 2, Jesus aparece para Israel e ele diz: eu libertei Israel da escravidão do Egito. Então, no livro de Juízes, vocês vão encontrar diversos libertadores humanos. Mas todos esses libertadores humanos, eles se espelham no libertador divino que é Jesus do capítulo 2, que é o mensageiro do Senhor. Então, no livro de Juízes, vocês têm o mensageiro do Senhor, que é Jesus, que é o libertador divino. E todas as vezes, então, que Deus enviava um libertador humano para Israel, o que esse libertador humano de Israel estava fazendo era o que Jesus fez quando libertou eles da escravidão do Egito. Ou seja, o libertador humano era como Jesus. E como é que Deus fazia para capacitar esse libertador humano a libertar, a trazer liberdade a Israel? Ele enviava o Espírito Santo. Está vendo aí no verso 10?
e veio sobre ele o Espírito do Senhor? Ou seja, qual é a função do Espírito do Senhor no livro de Juízes? É fazer com que esses homens fossem como Jesus. Fossem como Jesus. Jesus é o libertador divino. E quando nós passamos a lutar contra a escravidão, quando nós passamos a defender a justiça, nós nos tornamos como Jesus pelo Espírito do Senhor. E aí entra um erro que muitos cometem, que é pensar que a obra do Espírito Santo se restringe ao Novo Testamento. Tem gente que acha que o Novo Testamento tem o derramamento do Espírito Santo, então quer dizer que no Velho Testamento não tinha Espírito Santo. Esse é pensamento errado. Existe um derramamento do Espírito Santo no Novo Testamento, que é o derramamento para o Novo Testamento. Mas ao longo do Velho Testamento existem vários derramamentos do Espírito Santo desde o princípio do mundo. Ou seja, assim como no Velho Testamento existem diversas vindas de Cristo, e no Novo Testamento tem a vinda de Cristo, no Velho Testamento também tem diversas vindas do Espírito Santo. E o que esse Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz neste texto aqui? Qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo no livro de Juízes, em todo o Velho Testamento, em toda a Bíblia, veja que é aplicar na vida do homem as obras de Jesus. Então veja que quando o Espírito vem, quando o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, Juízes capítulo 3, verso 10, quando ele chega em Israel, ele traz liberdade, ele traz salvação. Sendo mais específico, ele aplica aos judeus crentes que tiveram fé, ele aplica as obras do mensageiro do Senhor, que é Jesus. E é isso que o Espírito Santo continua a fazer até hoje, como diz Paulo em 2 Coríntios. Abra em 2 Coríntios. Capítulo 3. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Vamos ler todo mundo junto. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Senhor do Senhor, aí há liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nós vemos isso por toda a Bíblia. Aquela liberdade que Jesus conquistou para os israelitas, tirei vocês da escravidão do Egito. Aquela liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz, quando pelo seu sangue ele nos libertou. Todas essas libertações, elas chegam até nós por meio da obra do Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos valorizar e reconhecer que o Espírito Santo é aquele que nos pega pela mão e nos conduz até Jesus. E isso é o que nós chamamos de meios de graça. O que são os meios de graça na Bíblia? Veja bem, Jesus morreu há 2000 anos atrás. Jesus pregou há 2000 anos atrás. Pergunte-se, como que a cruz chega até você? Como que a obra da cruz chega até você? É pela obra do Espírito Santo. Como é que a libertação? Veja aqui, o povo, eles tinham sido libertos da escravidão do Egito pelo mensageiro do Senhor, mas eles não estavam vivendo essa libertação ali.
Como é que a libertação de Jesus chegou até eles? Pelo Espírito Santo, e entre os meios de graça. O batismo, vamos pensar aqui, o batismo é um meio de graça. É um dos meios que o Espírito Santo aplica a obra de Cristo em nós. Quem é que instituiu o batismo? O primeiro a batizar lá no Novo Testamento foi João Batista, certo? O que o texto diz? Que João Batista chegou do nada e falou: eu tive uma ideia. Eu vou jogar água nas pessoas e isso vai abençoar elas. Não foi assim. Diz que o Espírito Santo veio sobre João Batista e João Batista se tornou um profeta. E aí, pelo Espírito Santo, ele instituiu o batismo. Vocês já pararam para pensar que todas as coisas que nós fazemos aqui no culto, para ser lícito, precisa ter sido ordenado pelo Espírito Santo? Porque se não for ordenado pelo Espírito Santo, vocês não vão se encontrar com Jesus. É essa a raiz do que nós chamamos de princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? Deixa eu botar bem mastigadinho para vocês entenderem. Você veio na igreja não é para se encontrar comigo. Não em primeiro lugar, né? Você não acorda todo domingo de manhã cedo só para me ver, né? Tomara que não. Tem alguém mais importante aqui, que é Jesus. Mas como é que vocês vão se encontrar com Jesus aqui, se Jesus não está fisicamente aqui? Pelo Espírito Santo. Logo, no culto, só pode haver as coisas que nós podemos garantir que ali o Espírito Santo está operando. Então, na Bíblia, aqui no culto, nós nos oramos. Como é que a gente sabe que orar é uma maneira de se encontrar com Jesus? Como é que você sabe disso? Porque Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo nos ensina a orar. Então, se o Espírito Santo nos faz orar, é uma maneira de se encontrar com Jesus. Como é que a gente sabe que cantar é uma maneira de ter comunhão com Jesus? Porque a Bíblia manda cantar. Quer ver? Abra em Efésios capítulo 5. Efésios 5, versos 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então veja o que ele diz, lá no verso 18. Não vos embriagueis com vinho. Então existe aí uma proibição de se embriagar com vinho e existe a consequência dessa embriaguez. A embriaguez com vinho, ela produz dissolução, ou seja, práticas imorais. Não é isso que a embriaguez produz? Práticas imorais. Só que ele não tem só a proibição, ele manda você se encher com o Espírito. Ou seja, está dizendo para se encher com o Espírito, que é uma forma de se conectar com Jesus. Como é que a gente se enche com o Espírito? Então, o verso 19, você vê que o verso 19 é uma explicação de como fazer o que está no verso 18. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando
e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, cantar é uma forma de se encher com o Espírito. Deixa eu dar uma explicação de algo aqui, uma dúvida que muitos têm, tá? Ó, ele diz assim, ó, salmos, hinos, cânticos espirituais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer duas perguntas, tá? Para a gente entender esse texto. Qual a diferença entre salmos e hinos? Como que você responderia isso? Não precisa responder agora alto, mas responda na sua cabeça. Qual a diferença entre salmos e hinos? Talvez você diz assim, ó, salmos é o livro dos salmos e hinos é tipo aqueles louvor mais tradicional assim. E cântico é quando a gente começa a se balançar, né? Deixa eu ensinar uma regra para vocês. A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Ou seja, o significado que as palavras têm é dado pela própria Bíblia. Isso saiu na câmera, né? Eu dançando aqui, vou ficar famoso. Tá, vamos entender esses 3 itens aqui para a gente pensar sobre essa questão de se encher do Espírito. Volte para Efésios 2. Volte para Efésios 2, verso 1. Deixa eu ler para vocês o verso 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pergunta 1. Qual é a diferença entre ofensa e pecado? Resposta: nenhuma. Ele está usando 2 palavras sinônimas. Ofensa e pecado é a mesma coisa. Verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Pergunta: qual é a diferença entre o príncipe das potestades do ar e o espírito? Novamente, nenhuma. Quando ele fala o príncipe da potestade do ar, ele está falando de demônios. E quando ele fala do espírito que opera na vida dos desobedientes, ele também está falando de demônios. Ele está falando que quem não tem Jesus fica suscetível ao ataque de demônios. Mas você está vendo que Paulo, ele constantemente usa palavras que são sinônimas. Está claro isso? Vamos do verso 21 do capítulo anterior. Capítulo 1, verso 21. Acima de todo principado e poder e domínio. Capítulo 1, verso 21. Acima de todo principado, poder, domínio. Qual a diferença entre poder e domínio? É tudo sinônimo. Vocês estão acompanhando a linha de raciocínio? Vão para o capítulo 2. Capítulo 2. Verso 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Qual é a diferença entre lei dos mandamentos e ordenanças? Nenhuma. Capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, a minha briga não é para matar ninguém aqui. Não é uma luta contra a carne e o sangue. A luta do cristão, então, é contra o quê? Vamos lá. Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Vocês estão vendo que é tudo sinônimo? Ele está falando de demônios. A minha luta é contra demônios, que você pode chamar esses demônios de diabo, de potestade, de príncipe das trevas, é tudo a mesma coisa. Então, na Bíblia, é muito comum, e especialmente na carta aos Efésios, sinônimos, de forma que se você voltar para Efésios capítulo 5, verso 19,
Salmos, hinos e cânticos espirituais é a mesma coisa sendo repetida em sinônimos. Então é como se ele dissesse salmos, salmos, salmos. As três palavras estão se referindo aos cânticos do livro dos Salmos, que são cânticos dados pelo Espírito Santo. Está vendo que ele coloca o adjetivo espirituais? Espirituais quer dizer dado pelo Espírito Santo. E não tem nenhum cântico fora da Bíblia que seja dado pelo Espírito Santo desta maneira. Agora volte lá para o livro dos Salmos. Agora vocês vão ver algo interessante no livro dos Salmos. Abra no Salmo 40. Está todo mundo aberto no Salmo 40, né? Vocês estão vendo que o Salmo 40 tem um título. O título acima de esperei. Está escrito esperei, né? Vamos ler todo mundo o título. Salmo de Davi para o músico mor. Então, Salmo de Davi. Agora vamos ler esse salmo. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca e um hino de louvor a Deus. Então, o Salmo 40, ele é um salmo, ele é um cântico e ele é um hino. As três palavras que aparecem em Efésios 5. Volte para o Salmo 5. Volte para o Salmo 5. Não, Salmo, livro dos Salmos. Vocês estão vendo aí, eu quero que vocês vejam Salmo 5, Salmo 6. Você vê que eles têm títulos. Estão vendo? Salmo de Davi, Salmo de Davi, Salmo de Davi, Salmo de Davi. Então, nos títulos está escrito Salmos. Sim ou não? Agora, pule para o Salmo 120. Salmo 120. Salmo 120, qual é o título? Cântico dos degraus. Salmo 121, Cântico dos degraus. Salmo 122, Cântico dos degraus. Alguns títulos chegam a dizer assim, Salmo e Cântico. Salmo e hino. O que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando para vocês que no título dos Salmos tem as palavras que Paulo usa em Efésios 5. Porque em Efésios 5, Paulo está mandando cantar o livro dos Salmos, que foi dado pelo Espírito Santo para que a igreja cantasse sobre Jesus. Em Colossenses 3, abra Colossenses 3. Colossenses 3,16. Todo mundo junto. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então aqui o apóstolo Paulo está ensinando que o livro dos Salmos, que foi dado pelo Espírito Santo a Davi, que contém salmos, hinos e cânticos, a gente acabou de ver no título, este livro é a palavra de Cristo. E quando nós cantamos os salmos, nós não cantamos a palavra de Cristo?
Vocês não cantam no livro dos Salmos a palavra de Cristo na cruz, no Salmo 22, a palavra de Cristo ressurreto no Salmo 16, a palavra do Cristo perseguido no Salmo 3. O livro dos Salmos é a palavra de Cristo, dado pelo Espírito Santo para a igreja cantar e se encher do Espírito, e se encher de sabedoria e ensinar uns aos outros. Mas sabe o que a igreja do século XX e século XXI fizeram? Contrariando 19 séculos de cristianismo, eles falaram: esqueçam os salmos, nós não vamos cantar os salmos, porque a gente tem uma música melhor de um pessoal lá de Lagoinha. É melhor. Meu amigo, os salmos são a palavra de Cristo. O livro dos Salmos te leva até o trono de Cristo e te coloca na perspectiva de Cristo julgando as nações. A cosmovisão dos Salmos é Cristo em seu trono, julgando as nações e salvando os crentes. A gente jogou 19 séculos de tradição cristã para colocar hereges como os autores dos cânticos das igrejas. E depois nós queremos saber por que os nossos crentes não são tão firmes quanto os de antigamente. Por que o povo está ignorante da Escritura? O que a gente faz para resolver o louvor da igreja? As pessoas têm todas as soluções, menos a que Paulo mandou. Cantem os salmos. A gente despreza eles, diz que não é por Novo Testamento, quando Paulo diz que é a palavra de Cristo, e depois não entendem por que nós não somos livres. Meus irmãos, eu estou dando só exemplos do seguinte: voltem-se para as obras do Espírito Santo para a igreja. Volte para os louvores do Espírito Santo. Volte para as pregações do Espírito Santo. Existe um movimento no Brasil. Tem umas coisas que eu fico assim meio atento. No início eu acho normal, mas depois eu penso assim. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para finalizar. Existe um movimento no Brasil chamado, que eles chamam de salmodia inclusiva. É um nome de um movimento que tem no Brasil. Salmodia inclusiva. Eu cheguei à conclusão que esse nome, eu entendo a boa intenção, eu entendo que eles estão, mas esse nome é perverso. Vou te dizer por quê. Quando você diz salmodia inclusiva, você está querendo incluir os salmos em alguma coisa. Preste atenção. Quer dizer que você tem alguma coisa que são os outros hinos que não estão na Bíblia, nós vamos incluir os salmos nele. Qual o problema com isso, pastor? O problema é que você está dizendo que são os salmos que têm que ser incluídos, como se os outros fossem inquestionáveis, aí você vai incluir os salmos. Não. Os salmos são absolutos. Os outros que você tem que saber se você vai incluir. Porque tudo que é do Espírito Santo é absoluto. Como assim? Vamos ver se vamos incluir os salmos.
Estamos incluindo. Incluindo o quê? Se é Ele quem está lá desde o princípio. A gente tem que saber se a gente vai incluir os outros, não é se o salmo vai ser incluso como se ele tivesse sido excluído. É igual falar assim, ó, vamos ver se eu vou incluir no culto a leitura da Bíblia, tá? Como assim vai ver se vai incluir? Eu tenho que saber se eu vou incluir alguma outra leitura aqui que eu faça adicional. Ó, eu tenho a leitura da Bíblia, aí eu me pergunto, será que eu vou ler um trecho aqui de um outro autor? Bíblico, né? Aí eu estou incluindo. Eu não posso pegar algo de Deus e falar, eu vou ver se eu vou incluir. Aí você fala, pastor, eu nunca vi ninguém ensinar isso antes. Bom, o que eu estou te ensinando é 500 anos de presbiterianismo. E quem pensa diferente de mim foi há 50 anos atrás que mudaram. Isso é presbiterianismo raiz. Isso é, vocês querem teologia reformada raiz? É isso daí. Vocês acham que na igreja de Genebra, no tempo de João Calvino, vocês acham que eles ficavam cantando essas músicas afeminadas? Vocês acham que Martinho Lutero ia para a igreja para cantar essas músicas? Rapaz, esses homens iam para a igreja cantar que Jeová vai fazer chover fogo e enxofre. É isso que eles cantavam. Quando pesquisem sobre o primeiro culto evangélico no Brasil, vai ver o que eles cantavam. Salmo 5. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Busquem as obras do Espírito Santo. As obras humanas são todas questionáveis. A gente vai ver o que é bom, o que é ruim. Esse livro aqui é bom ou é ruim? É questionável. A Bíblia é a base. O resto gira em torno da Bíblia. É assim que é na igreja reformada. E é assim que será aqui, na nossa igreja. Busquem o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te damos graças porque Cristo é o nosso libertador. E porque nós fomos libertos pelo Espírito Santo de Cristo enviado aos nossos corações. Que nós venhamos buscar as obras do Espírito para termos um encontro poderoso com Jesus. Que as obras do Espírito na pregação, na oração, nos cânticos, que sejam cheios as nossas vidas destas obras, para que venhamos ser perdoados, santificados, no nome de Jesus. Amém.